pessoal, meu nome é Dionei Mota e hoje eu vou demonstrar a utilização dos computadores no TIA Portal. Vamos em Instructions, Counter Operations e vamos escolher aqui o CTU, contador incremental. Todos os contadores eles geram um bloco de dados, uma data block ou DB. Eu vou chamar essa DB de CTU1, contador incremental 1. O contador, a entrada dele, ela é uma entrada do tipo de borda, então eu coloco um elemento lógico aqui aberto para poder ir incrementando a contagem. Eu vou ter uma entrada de reset para resetar a contagem. Eu tenho o set point, que é o valor que eu quero atingir para poder acionar minha saída, e o counter value. No counter value eu posso colocar uma variável aqui para utilizar essa variável na minha lógica de programa, por exemplo, em uma comparação, ou eu posso utilizar o dado CV da minha DB CT1. Eu vou fazer as duas condições. Então, para incrementar as contagens, eu vou colocar a minha entrada I10.4. Para resetar as contagens, eu vou colocar a minha entrada I10.5. Eu vou chamar ela de reset. O meu set point de contagem vai ser 10. E vamos carregar o programa e verificar o funcionamento. Cada vez que a minha entrada recebe um pulso, ela incrementa 1 na contagem. Quando eu atingir o valor de set point, ele vai acionar a saída do temporizador. Se eu acionar a entrada de reset, ele zera a contagem. Bom, como eu falei, eu posso utilizar então os dados da DB CT1 para poder, por exemplo, utilizar uma comparação do meu counter value. Vou pegar aqui um comparador de maior, e aí eu vou dizer que a minha CTU1, que é a minha DB, ponto CV, que é o counter value, for maior do que 5, ele vai acionar, por exemplo, a minha saída que é 4.4, sinaleiro verde. Vamos monitorar o funcionamento. Então, contagem 0. A cada pulso na entrada, ele incrementa 1 na contagem. Agora, quando for maior do que 5, ele aciona a saída que é 4.4. Quando for igual a 10, ele aciona a saída do bloco. Bom, e eu posso também associar uma variável ao CV. Por exemplo, a variável MW10. E utilizar esse MW10 aqui, vou renomear ela, valor atual de conte. Então, valor atual de contagem. Para fazer uma comparação também. Então, quando MW10 for maior ou igual a 3, ele aciona uma saída que é 4.5, por exemplo. Load. Vou resetar então o valor de contagem, foi para 0. Incrementei 1 na contagem,
2 na contagem. Quando for igual a 3 ou maior, ele vai acionar o vermelho. Então, acionou. Quando for maior do que 5, ele vai acionar o verde. Quando for igual a 10, ele aciona a saída do bloco de contagem incremental. Eu também posso alterar o tipo de dado aqui. Aqui eu estou utilizando um dado do tipo inteiro. Eu posso utilizar outros tipos de dado, aumentando então o meu range de contagem. Então esse foi o bloco de contagem incremental. E eu posso utilizar também um bloco de contagem decremental, CTD. O bloco CTD também gera um bloco de dados, data block. Eu vou chamar de CTD1. Ele também vai ter uma borda de decremento. Então vou adicionar aqui minha entrada liga também. Ele vai ter essa entrada LD, que é para carregar o meu set point. Vou colocar aqui o set point então de 10. Para carregar eu vou usar i 10.6. E ele também tem um counter value, que pode ser utilizado da mesma forma que utilizamos o counter value do contador CTU, contador incremental. Vou carregar o CLP com o programa e vamos executar a contagem decremental. A saída do bloco de contagem decremental é acionada quando a contagem chega em 0. Então eu vou carregar a contagem com o meu set point e vou começar a fazer a contagem decremental. Então ele vai diminuindo de 1 em 1 e quando chega em 0 ele aciona a saída do bloco. Para utilizar o counter value é da mesma forma que utilizamos lá o counter value do contador incremental. Vamos fazer uma instrução utilizando então uma comparação de menor. Então eu vou utilizar o CTD1 bloco, então CTD1.cv. Quando ele for menor do que 5, vai acionar então uma saída aqui que 4.6. Vou renomear e vou chamar de sinaleiro amarelo. Pronto, vamos fazer o download. Vamos monitorar. Então a contagem atual está em 10 e eu vou decrementar. 5. Quando for menor que 5, ele vai acender o sinaleiro amarelo. Perfeito. E eu também posso associar uma variável ao CV. Vou associar a variável percent mw12. Vou chamar ela de valor atual cont d. E vou fazer uma instrução de comparação. Então, quando o cont d for igual, então mw12, que é o cont d, for igual a 7, ele aciona uma saída que é 4.7. Vamos carregar.
Vamos monitorar o funcionamento dessa instrução. Vou carregar o bloco com o meu setPoint e vou decrementar agora. Quando MW12 for igual a 7, ele aciona Q4.7. Diferente de 7, ele desaciona. Então, a instrução funcionando corretamente. E nós temos o bloco de contagem crescente e decrescente no mesmo bloco. Ele também vai gerar um data block. Eu vou chamar de CTUD1. E aí eu vou ter as instruções lá, tanto de carregar as contagens decrescente, como crescente, reset e setPoint. Então vou colocar o setPoint de 10. Vou colocar aqui countdown vai ser i 10.7. Count up vai ser i 10.4. Reset i 10.5. E o load vai ser i 10.6. Então, seu count up, cd countdown, r de reset, ld para carregar o setPoint, e aí eu tenho as saídas de count up e count down, e a saída CV, que é o count valor atual. Vou colocar associado aqui um bit M10.0, aqui um bit M10.1, e vamos verificar essa instrução. Cada vez que eu carrego a instrução com um pulso na entrada countUp, ele vai incrementando. Cada vez que eu carrego a instrução com um pulso na countdown, ele vai decrementando. Se eu carregar com reset, ele volta para 0. Carregar com load, ele vai para 10. Assim funciona então o bloco CTUD. Bom estudo a todos!